Em uma noite de memória e celebração, a história de 100 anos se torna palpável. O Colégio Paula Francinetti não celebra apenas o marco, mas o legado de educar pela via do coração e do amor. É um prazer, Reinaldo, te receber aqui, para essa conversa sobre o livro que você escreveu sobre o centenário do Colégio Paulo Francinetti. Estou com o Reinaldo Formaggio Filho. Reinaldo é escritor, historiador, fez letras, e design, e agora está graduando em psicologia. Reinaldo, eu gostaria para a gente começar esse bate-papo que você contasse um pouquinho para a gente, em linhas gerais, o que é um livro, Colégio Paula Francinetti, 100 anos educando pela via do coração e do amor. Então, Neila, naquela época de estudante, enquanto estudante do colégio, eu já gostava muito dos livros e de escrever, mas nunca imaginava que um dia chegaria ao ponto de ser o autor do livro do centenário do colégio. O cerne era reportar as diferentes épocas, gerações e um pouquinho do que o colégio representa, tanto para a comunidade escolar, para quem trabalhou, estudou aqui, como também para a cidade. E a gente acabou ampliando um pouquinho, porque é difícil falar de um colégio que tem Santa Paula Francinetti como símbolo, como guia, não falar sobre ela, falar sobre a congregação das Irmãs Doroteias. Então a gente falou sobre o curso normal, a implantação no Brasil, então vai se ampliando. E pegamos representantes de diferentes décadas, desde a década de 50, na verdade final da década de 40, a aluna ainda conosco, mais antiga, que é a dona Dirce Brigagão, ela se formou em 1949. Esse título do livro, ele é muito evocativo, E como eu fui professora, tem para mim uma simbologia muito grande. E por que você escolheu essa frase, educando pela via do coração e do amor, para encapsular esse século de história? Eu acredito que esse título resuma muito a essência da congregação e do propósito enquanto instituição educacional. Achava importante colocar o nome completo do colégio, que é o único que leva esse nome no colégio, Paula Francinetti, E um subtítulo, mas mais como uma continuação desse título, essa máxima que acho que é uma premissa, do colégio enquanto instituição educacional. E escrever este livro centenário, é um livro que tem 386 páginas, E riquíssimo. E você vai percebendo que você vai retratando os principais acontecimentos, memórias, Que é um entrelaçamento do que é histórico e do que é memória afetiva. Como que você conseguiu, qual foi a sua estratégia para conseguir montar este livro a partir do que você pesquisou, do que você ouviu, como que você fez isso? Conta como que você organizou esse material. Sim, realmente um desafio nesse ponto, porque as histórias estão aí, temos muitas pessoas, entre nós, graças a Deus, e disponíveis para contar suas histórias, suas experiências, seja ex-alunos, professores, funcionários, porque eu cheguei a comparar esse livro com quebra-cabeças, Você vai coletando ali e depois monta, mas eu acho que é mais uma costura mesmo, um bordado, um fio que vai se entrelaçando para fazer sentido para quem está lendo, São visões diferentes, mas que acaba fazendo uma coxa assim, de retalhos, mas que dá uma noção do todo, do que foi, do que representou para a cidade, principalmente, para a região, numa certa época. Sim. Para dar vida a 100 anos de história, foram necessárias muitas pesquisas. Ouvimos, sentimos, conectamos com as memórias que habitam os corredores do colégio. Você falou desse entrelaçamento, E eu fiquei pensando que não tem jeito, A sua experiência emocional, o seu envolvimento com a história. Me conta um pouquinho dessa sua experiência, como que você foi impactado, pelas histórias que você ouviu, porque o livro vai retratando o olhar das pessoas, através do seu olhar, porque você teve todo um cuidado, você fala que teve todo um cuidado para respeitar o que cada um colocou, fazendo apenas correções que fossem necessárias ortográficas.
qual foi o impacto emocional, né, que teve para você? Qual aquela experiência que você falou, nossa, isso me impactou profundamente? Sim. Então, Neila, eu vou compartilhar a primeira história que me veio à mente quando realmente se confirmou nesse convite para escrever o livro. É uma história, né, que, claro, está no livro, e ela até participou da festa de lançamento, e que tinha ficado gravado na minha memória desde a época de estudante, né, que é a história da Maria Conceição, que ela foi, né, auxiliar de serviços gerais aqui no colégio, e durante alguns anos foi organizada a Gincana de Santa Paula, e que tinha, né, uma finalidade social, que eu acho que também é uma missão da congregação, né? Essa parte social, de solidariedade. E nesse ano, o tema da campanha da fraternidade, né, o lema, era Onde Moras, né? Era sobre a moradia. E ela tinha ingressado fazer um ano no colégio, era o primeiro sonho dela trabalhar com carteira assinada, então ela realizou aqui, e ela tinha vontade de tinha um sonho da casa própria, né? E aí o colégio uniu as duas coisas, né? A campanha da fraternidade, com esse social com os alunos, e a missão maior, a propósito maior foi arrecadar materiais de construção para proporcionar a casa para Maria da Conceição. E isso ficou na minha cabeça. Eu estava na quinta série, foi de 1993, e nós fizemos camisetas. Eu lembro que a da minha sala chamava até Eike Paula, tinha um coração como se fosse a moradia e a portinha, e a pessoa entrando dentro da casa, que era um coração, enfim. Até há pouco tempo eu ainda tinha essa camiseta guardada. Eu acho que essas histórias, elas transmitem um pouco, né, realmente, assim, eu acho que o que a congregação representa, para além da educação, né? Esse sentimento de aprofundamento da espiritualidade e da comunhão, da troca. Eu acho que essas são as histórias que mais me impactaram e que eu fiz questão de colocar no livro. E quando você, né, pensa nesse livro, daqui 10, 20, 50 anos, qual que seria o legado que esse livro vai deixar para a sociedade? Eu acho que vai trazer uma certa nostalgia, mas também um certo sentimento de esperança, de que a educação tem realmente o poder de transformar, que gerações foram impactadas por esse colégio e que compartilharam suas histórias. Eu acredito que daqui a 50 anos mais histórias virão e poderão enriquecer ainda mais, mas o que ficou não vai estar perdido em arquivos, né? Então, acessibilizar esse conhecimento, essa informação, essa memória, eu acho muito importante também. Esta noite tem um brilho muito especial. Não precisa ser parente, mas é um jovem que está nos nossos corações, né? Senhor nosso Deus, com alegria e profunda gratidão, nos reunimos mais uma vez para uma celebração. Nossa gente, baluarte com painel de coração. Estudamos latim, francês, canto e música, mas isso mais tarde, com a Madre Coelho. Você fez essa coletânea. Tão significativo para a congregação das Irmãs de Santa Doroteia. É algo indissociável, né? Que são as histórias e o prédio, que por si só já conta tudo. Quando eu vi mamãe, e ele correu lá em casa e falou, mãe, volta no colégio que a Fátima pediu para a senhora ir lá. E após, né, nós estamos falando da imersão, após a imersão que você fez nesses anos de história, né, do colégio, da própria congregação, se você tivesse que escolher uma frase ou uma palavra para definir o espírito, né, da família do Colégio Paula Francinete, qual seria?
Eu vou repetir o que eu falei na noite de lançamento, que é solidariedade, né? Que eu acho que vai para além da questão da educação, que a gente sabe que é de excelência, ou que se busca uma educação de excelência, mas a parte da solidariedade eu acho importantíssimo e foi o que me marcou nos 8 anos que eu passei enquanto aluno aqui nos bancos escolares do colégio. Solidariedade. E qual seria, né, para a gente finalizar, a mensagem que você deixaria para as próximas gerações de professores, de alunos, né, das pessoas que estarão aqui para construir os próximos capítulos dessa história? Sejam gratos àqueles que vieram antes de você. Valorizar o passado certamente transforma o seu presente e pode fazer um futuro muito mais justo, muito mais próspero, muito mais solidário. A mensagem é essa. Eu acredito que seja, né, o espírito, né, não só do Colégio Paulo Frassinete, mas da própria congregação, né, que é alinhar a experiência, né, que é o que foi construído no passado, para que esse presente seja um presente frutífero e que nós possamos ter um futuro melhor para todos, né. Reinaldo, eu fiquei extremamente sensibilizada com esse momento. Eu fui professora aqui, né, em 5 anos. Eu respiro essa história e ao ler o livro é esse sentimento, porque eu pude sentir mesmo, através de todos os órgãos do sentido. Abriu uma janela, sabe, para reviver muitas histórias que às vezes estavam até adormecidas. Então eu acredito que esse livro vai ter um impacto, né, muito grande para quem já passou por aqui e que vai dar para pessoas que estão chegando e aquelas que ainda vão vir uma noção de que é possível, né, fazer uma educação num contexto social tão diverso, mas voltado para a solidariedade, pelo respeito, pelo acolhimento, né, àquilo que é diferente. Muito obrigada, viu, Reinaldo? Eu sou extremamente grato a você e eu deixo mais essa mensagem de que amem os livros e tenham carinho e gratidão por eles, porque eles dão muito pra gente, assim como vocês, professores, também nos propiciaram e nos passaram esse amor, né, pro conhecimento. Porque ler transforma, né? Com certeza. Obrigada.